Salve, salve, galerinha do primeiro ano, professor Sidney. Essa semana a professora Ana pediu para revisar com vocês a parte de ligações químicas, especialmente a parte de ligação covalente. Então vamos lá, acompanhando comigo aqui na tela, nós temos aqui uma parte envolvendo ligação covalente, mas a primeira parte que vai me interessar se chama conceito. Como é que eu vou definir o que é uma ligação covalente? Então presta bem atenção no que eu fiz aqui, ó. A ligação covalente, ou também chamada ligação molecular, envolve átomos que necessitam ganhar elétrons, ou seja, a metais. Você já estudou com a professora Ana que quando tem um metal, o metal ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, a tendência dele é perder. E vai ter um outro elemento chamado ametal que vai receber. Quando alguém perde e alguém ganha, isso é chamado de ligação iônica. Só que quando todos os elementos tendem a ganhar elétrons, eu tenho ametais. E qual é o nome da ligação que envolve entre os ametais? Covalente ou molecular. Então, vamos lá. Para se tornar estáveis, se ligam entre si. Esses átomos compartilham elétrons com os... Aliás, eles compartilham elétrons da sua última camada. Então, olha só. Para você reconhecer uma ligação iônica, metal com ametal. Agora, se você tiver apenas ametais, existe a ligação covalente, e o que rege a ligação covalente é um negócio chamado compartilhamento de elétrons. Compartilhamento. Então, observa bem o que vai acontecer aqui, ó. Em cima disso, repare que eu tenho 2 elétrons, só voltar um pouquinho para você observar novamente. Eu tenho 2 átomos, e esses 2 átomos são átomos de flúor, eles têm 7 elétrons. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro átomo de flúor também tem 7 elétrons, e o que é esse compartilhamento de elétrons? Então, repare que esses átomos se aproximam, e esse par de elétrons aqui, ó, ele é compartilhado. Repare, conta agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Está estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, ambos os átomos estão com 8 elétrons na última camada e estão estáveis. Essa é a ideia. O professor faz mais um exemplo. Quer ver? Ó? Vamos representar essa estrutura. Então, vamos imaginar que eu pegue um átomo de hidrogênio. Na hora que você vai fazer a distribuição de hidrogênio, 1s1. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. 2. Cada hidrogênio tem 1 elétron. O que vai acontecer? Esses átomos se aproximam e repare que eu tenho o compartilhamento de elétrons. Isso aqui é representada a fórmula eletrônica. Só que para cada compartilhamento de elétrons, você representa por um traço. Então, como eu só fiz um compartilhamento de elétrons, eu vou colocar só um traço. E esse traço que você faz é chamado de ligação ou fórmula estrutural. Forma estrutural ou estrutural plano, tanto faz. E como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, isso aqui vai ser representado na forma de H2. E esse H2 é chamada de fórmula molecular. Então, perceba, quando você for fazer ligação covalente, só pode ter ametais. Aí você vai distribuir os elétrons da última camada ao seu redor e vai compartilhar. Compartilhar é a palavra-chave. Para cada compartilhamento de elétrons, você coloca um traço. Se tiver só um, é uma simples ligação. Se tiver 2 compartilhamentos entre os mesmos elementos, é uma dupla. Se tiver 3, é uma tripla. Mas eu vou mostrar isso aqui para você. Então, olha só. Primeiro, como é que ficaria a distribuição eletrônica para esse flúor número atômico 9? Então, vamos lá. Para fazer a distribuição, 1s2, 2s2, 2p5. Já deixei em cores distintas. A camada K, você vai ter 2 elétrons e a camada L tem 7 elétrons. Portanto, K2, L valendo 7. E se você quiser ligar 2 átomos de flúor, como é que isso vai ficar? Olha só, você vai colocar o primeiro átomo de flúor, que vai ter 7 elétrons na última camada. Vou colocar na forma de bolinha. Lá no outro lado, eu vou colocar um outro átomo de flúor, trocando até a cor das bolinhas para ficar mais fácil. Como cada um tem 7 elétrons, como é que esses 2 átomos vão ficar estáveis? Simples. Você vai
compartilhar um par de elétrons. Olha só a contagem, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também ficou estável. Quantos compartilhamentos de elétrons você fez? Um só. Portanto, eu só vou representar um traço. E aí, o que você vai encontrar? Uma simples ligação. Toda vez que você tiver esse traço, gente, pelo amor de Deus, hein? Ah, professor, o que é esse F menos F? F menos F dá zero. Não. Isso aqui é uma simples ligação. É um traço que mostra que teve apenas um compartilhamento de elétrons. E como é que ficaria a fórmula molecular F2? Essas são as três fórmulas que vocês vão encontrar. A fórmula eletrônica, a fórmula estrutural, que vai mostrar as ligações, e a fórmula molecular, a quantidade de átomos. Próximo exemplo. Vou pegar 2 átomos de oxigênio. 2. Só que quantos elétrons o oxigênio tem na última camada? Dá-lhe distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p4. Está em cores distintas. Camada K está em verde, com 2, e a camada L, que está em rosa, tem 6 elétrons. Portanto, o que o oxigênio é? Ametal. Professor, como é que você sabe? Porque o metal, ele tem 1, 2 ou 3. Ele perde. Elementos que têm 4, 5, 6 e 7 ganham elétrons. E como é que você faria a ligação entre 2 átomos de oxigênio? Olha só, eu vou colocar o primeiro oxigênio aqui, e esse oxigênio tem 6 elétrons. Vamos colocar um segundo oxigênio, e esse segundo oxigênio também tem 6. Só que agora, cuidado, vou fazer o primeiro compartilhamento de elétrons. Contem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está estável. O que você vai ter que fazer? Vamos fazer um segundo compartilhamento de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, esse azul está estável, o rosa está estável, e eles viveram felizes para sempre. Isso é a fórmula eletrônica. Agora, o que acontece? Como eu fiz 2 compartilhamentos, 1, 2, eu vou representar por 2 traços. E como é que eu chamo esses 2 traços? Eles são chamados de dupla ligação. Então, essa ligação aqui, que é representado por 2 traços, é chamada de dupla ligação. E como é que ficaria a fórmula molecular desse composto? O2. Então, 2 compartilhamentos, 2 traços, que é uma dupla, e a fórmula molecular O2. Assim que vai funcionar. Tá, professor? Mais exemplos? Sim. Nitrogênio 7. Como é que ficaria a distribuição eletrônica para esse nitrogênio 7? 1s2, 2s2, 2p3. Colocando isso aqui em camadas, camada K com 2 e a camada L com 5 elétrons. Metal ou ametal? Peraí, metal tem 1, 2 ou 3, não é metal. Então, se é não metal, eu quero saber como é que vai ficar a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular da ligação entre 2 átomos de nitrogênio. Então, olha só. O primeiro nitrogênio, que tem 5 elétrons na última camada, está devidamente sendo montado aí. Só que eu vou fazer a ligação com outro átomo de nitrogênio. O outro nitrogênio também tem 5, obviamente. E aí acontece a mágica do compartilhamento de elétrons. Vou fazer o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ninguém estável. Faz o segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não está estável. Faz o terceiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambos os elementos estão estáveis e viveram felizes para sempre. Qual é a fórmula estrutural? Aí você tem 3 compartilhamentos. Como é que eu chamo esses 3 compartilhamentos entre os mesmos átomos? É uma tripla ligação. Temos uma tripla ligação. Percebeu a diferença? Simples ligação, 1 traço, dupla, 2 traços, tripla, 3 traços. E como é que ficaria a fórmula molecular? N2. E essas são as 3 formas. Professor, só vale entre átomos iguais? Lógico que não. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer agora uma ligação entre o carbono 6 e o oxigênio 8. Primeiro, façam a distribuição eletrônica dos dois e perceba o seguinte. Esse carbono tem 4 na última camada, o oxigênio tem 6. Nenhum desses átomos é metal. Portanto, que tipo de ligação que vai ocorrer? Covalente. Como é que vai funcionar? Primeiro, coloquem o carbono no centro
e ele tem 4 elétrons. Aí, numa das laterais, eu vou colocar o oxigênio, que tem 6. Comecem a compartilhar os elétrons. Fiz a primeira parte do compartilhamento, não tem ninguém estável. 1, 2, 3, 4, 5, o oxigênio está com 7. Faz o segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas aquele oxigênio lá da ponta, conta lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio está estável, mas o carbono não. Professor, deixa assim. Não, não posso. E aí, o que você vai ter que fazer para estabilizar aquele carbono? Você pode chamar quantos átomos forem necessários até que todos fiquem estáveis. Chamo mais um oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda não. Faço uma última ligação e agora percebam. O oxigênio está com 8. O oxigênio está com 8 e o carbono está com 8, eles estão estáveis. Como é que você vai representar a fórmula estrutural? Dessa maneira. O que eu tenho nessa molécula desses 2 oxigênios com carbono? 2 duplas ligações. Só existem 3 ligações, a simples, a dupla e a tripla. Ponto final. Pode ser repetida, 2 duplas ligações. E qual é a fórmula desse composto? CO2. O gás carbônico tem 4 compartilhamentos de elétrons e eu tenho 2 duplas ligações. Quer ver outro exemplo? Fósforo e hidrogênio. Primeiro, dá-lhe distribuição eletrônica para esses elementos, vocês vão encontrar... Cadê, gente? Então, olha só. Você tem 5 no primeiro e 1 no hidrogênio. Coloca o fósforo lá no centro. Cadê você? Está aqui. E numa das laterais você vai me colocar um hidrogênio. Está lá. Faço o primeiro compartilhamento de elétrons, o hidrogênio está estável, o fósforo não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu faço? Outro átomo de fósforo. Faz mais um compartilhamento de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Outro compartilhamento de elétrons e agora todos estão estáveis. Gente, só cuidem que o hidrogênio não fica estável com 8. Ele só tem um elétron na última camada. Para ele ficar estável, ele só precisa de mais um. Ele fica estável quando compartilha os 2 elétrons. Se ele tiver 2 elétrons, aí ele fica estável. Como é que eu vou representar isso aqui? É um pH3. Um fósforo com 3 hidrogênios, está aí a sua devida representação. Então, isso é ligação covalente. Repare, fácil. Só tem que tomar cuidado. Se você tiver um metal com ametal, a ligação é iônica. Se você tiver apenas ametais, a ligação é covalente. E qual é o grande segredo? Compartilhar elétrons até que todos fiquem estáveis com 8, ou, no caso, no hidrogênio fica estável com 2. Porém, existe uma ligação especial. Aliás, aqui tem a molécula de água, só que daí a gente vai fazer só exemplo aqui, ó, para você compreender. O oxigênio tem 6, hidrogênio lá faz a ligação, mais um hidrogênio faz, e aí você tem uma famosa molécula aqui, ó, em que você tem H2O, ou seja, 2 hidrogênios com oxigênio. Bom, agora, temos uma representação que eu julgo ser importante, quer ver? Ó? Aqui já foi, tá, a água já foi. Deixa eu só pular essa parte aqui, ó, que isso aqui a água a gente já montou. E aí, mais um exercício, mas aqui a gente faz depois. Aliás, espera aí, gente, vamos voltar aqui, ninguém viu nada, ninguém viu a resposta, tá aqui, ó. Vamos resolver essa questãozinha aqui, ó. Determine a fórmula do composto formado pela união entre os elementos químicos nitrogênio e cloro, podem se combinar formando a substância. Então, olha só. Como os 2 átomos são ametais, e como é que eu sei que eles são ametais? O nitrogênio tem uma distribuição eletrônica que tem 5 elétrons na última camada, e o cloro ele tem 7 elétrons na última camada. E como é que vai ficar a fórmula da ligação entre o nitrogênio, que tem 5, e o cloro, que tem 7? Vamos lá. Então, primeiro, esse nitrogênio aqui, ó, ele vai ter 5 elétrons na última camada. Numa das laterais, você vai colocar o cloro, que tem 7 elétrons na última camada, e você vai fazer a primeira parte do compartilhamento. Então, ali já tem o primeiro par. Só que conte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nitrogênio não está estável. O que você vai ter que fazer? Outro átomo de cloro que tem 7, aí ele compartilha o outro par de elétrons, só que agora o nitrogênio está com 7. O que você vai fazer?
outro átomo de cloro, e aí você compartilha aquele outro par de elétrons e repare ao redor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos eles estão estáveis com 8, portanto, todos eles viveram felizes para sempre. Em qual fórmula? Um átomo de nitrogênio com 3 átomos de cloro, molécula final NCl3. É assim que vai funcionar. Porém, existe um pequeno cuidado, embora tem que tomar muito cuidado com a literatura. Existem alguns autores que falam que a ligação dativa não existe mais, e existem outros que existem. Então, tem que ficar muito cuidado com o tipo de pergunta. Mas o que é uma ligação covalente coordenada ou antiga ligação dativa? Presta bem atenção no conceito. Ocorre quando o átomo central já está estável. Você já fez uma série de ligações e o nosso átomo central já está com 8 elétrons. Só que ainda eu preciso fazer ligações com outros elementos. Então, ocorre quando o átomo central já está estável, com 8 elétrons, e nele há par de elétrons livres. Então, tem algumas condições. Para fazer a ligação dativa, o átomo central já está estável com 8 e tem que ter elétrons sobrando. Mas não é qualquer elétron, tem que ser pares. Par ou pares de elétrons sobrando, e é esse par de elétrons compartilhado com outro elemento. Capturar a mensagem não é simplesmente faz o compartilhamento. Ele tem que já está estável, tem que ter par de elétrons sobrando, e é o par que é compartilhado. Não é um só, é o par. Na ligação covalente normal, se pega um elétron de um átomo, elétron do outro, compartilha o par. Na ligação dativa, o par de elétrons vai sair de um átomo para o outro. A professora é meio confuso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um exemplo aqui para você compreender. Então, imagine que eu tenha uma molécula chamada dióxido de enxofre. Eu quero que você faça agora o raciocínio contrário. No nosso exercício anterior, eu dava os átomos, você montava a forma eletrônica, a estrutural e a fórmula molecular. Agora, eu dou a fórmula molecular e eu quero saber como é que ficaria as outras duas. Primeiro, cada átomo de enxofre tem 6 elétrons na última camada e cada oxigênio tem 6. Professor, eu preciso decorar isso? Não. Ou você tem tabela periódica para consultar, ou os dados são fornecidos. Aí você vai escolher um desses oxigênios no estilo unidunité, salame minguê, sorvete colorido. Escolhido foi você. Vou escolher aquele lá da direita. Está com 7, o outro está com 7, faz mais uma ligação. Agora presta bem atenção aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estável. Os dois átomos já estão estáveis. Tá, professor, e esse oxigênio aqui, chama mais um, não posso. A molécula é 1S e 2Os. E como é que eu vou estabilizar esse átomo de oxigênio? Ligação dativa. Repare que eu tenho esse par de elétrons aqui, e esse par de elétrons ele pode ser compartilhado com outro oxigênio. Professor, mas ele está doando? Não. Ele está compartilhando. Talvez ficar mais fácil, quer ver? Você vai fazer o seguinte. Fez as ligações, aí esse par de elétrons aqui, ó, simplesmente o oxigênio se encaixa. É como se ele fosse encaixado naquele par de elétrons. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo está estável. Mas vocês perceberam a diferença? O enxofre já estava estável com 8 e ainda eu precisava ligar a um outro átomo. Só que eu fiz um compartilhamento de um par de elétrons. Caiu o microfone aqui, só um pouquinho, galera. Pronto. Então, o outro par de elétrons. Então, na hora que vocês forem fazer a análise da ligação dativa, tem que tomar cuidado. O átomo central precisa estar estável com 8, precisa ter par ou pares de elétrons sobrando para daí fazer o compartilhamento. E como é que eu represento a ligação dativa? Até um tempo atrás era representado com uma seta. Hoje não é mais. Hoje, simplesmente, você não tem noção qual é a seta dativa. Na realidade, tem. Como você fez uma dupla ligação e o enxofre está fazendo uma ligação a mais, essa ligação a mais é a dativa.
Professor, tem mais um exemplo? Tenho, vamos lá. Vamos imaginar que você tem, deixa eu só pular essa parte aqui, que esse que a gente já fez. Pula, pula, pula. Tem mais uma molécula que eu montei aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Molécula de O3. São 3 átomos de oxigênio. O que você vai fazer? Você vai colocar o primeiro oxigênio com 6, o segundo com 6 e o terceiro também com 6. Unidunite, salamingues, sorvete coloreu, escolhido foi você. Fiz a primeira ligação 7 e 7, fiz a segunda ligação, esses 2 oxigênios já estão estáveis. Tá, professor, e como é que eu vou ligar com esse oxigênio aqui? O par de elétrons. Pega esse par de elétrons e compartilha com o oxigênio da sua esquerda. E como é que eu represento isso? Então, olha só, mais uma vez para você compreender. Fiz as ligações normais, aí o oxigênio ele se encaixa, ele não está doando esses elétrons para cá, ele compartilha. Esse par de elétrons agora pertence aos 2 elementos, e aí você tem uma molécula que pode ser representada ou pela seta ou pela ligação normal. Essa é a ideia da dativa. Então, para você trabalhar dativa, olha só, ligação covalente dativa, que seria o nosso último exemplo, ela só acontece quando o elemento central já está estável, já está com 8, tem par ou pares de elétrons sobrando e o outro elemento precisa exatamente desse par. E aí você tem a tal da ligação dativa ou coordenada. Um pequeno resuminho antes de encerrar. Quando eu tenho ligação iônica, metal perde o elétron ou os elétrons para o ametal. Essa é a ligação iônica. Quando você tem uma ligação covalente, eu só posso ter ametais. Professor, e como é que eu vou saber quando que é metal e quando ametal? Olhem os elétrons da última camada. Se o elemento tiver 1, 2 ou 3, ele é metal. Se ele tiver 4, 5, 6, 7 ou for o hidrogênio, é um ametal. E se você tiver somente ametais, a ligação é covalente ou molecular. Vai fazendo os compartilhamentos de elétrons até que todos fiquem estáveis com 8. E caso apareça uma molécula especial em que você já tem um elemento central estável e ainda precisa fazer a ligação, aí sim você usa a famosa ligação dativa. Gente, as informações que a professora Ana pediu essa semana são essas, não é nada complicado, mas vão lá na apostila, vão lá no caderno, refaçam os exercícios, se você quiser retomar os exercícios, está aqui, se tem um jeito de antecipar, postergar, acelerar o vídeo, mas pode fazer qualquer coisa, mas aprenda direitinho essa parte da matéria, porque você está compreendendo a natureza, você está ajudando a deixar essa matéria maravilhosa mais fácil para o seu entendimento. Gente, um grande abraço e até a próxima semana com uma nova revisão de Química. Tchau, gente. Se cuidem.